aí, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e que a batalha, as nossas lutas está à frente de tudo, Senhor, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Entregamos em Tuas mãos cada família, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem trazer, tá bom? Primeiro a minha direita, depois a minha esquerda. Amém, meus irmãos? Para quem está nos assistindo agora, nós tivemos um probleminha aí na nossa conexão, mas estamos voltando agora, né? Já adoramos ao Senhor através dos louvores, através das ofertas, e agora eu quero te convidar a orar, né? A nós levantarmos um clamor. Quem necessita de oração aqui nessa manhã? Eu e a minha casa, exatamente, todos nós precisamos de orar, de clamar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé novamente, nós aí em 3 minutos, a gente ia apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Alguém tem algum pedido específico de oração aqui nessa manhã? Sim, vamos orar, já temos orado, né, pela vida do Moacir, da irmã Ivete, lá da igreja de Franco. Uhum. Sim. Vó. Amém. Amém. Vamos orar pela vida da dona Ivete também, chama Ivete, né? A madrasta da nossa irmã e do pai dela, Antônio, né? Seu pai. Quero também pedir oração pela vida da família da irmã Rúbia, para nós continuarmos orando por eles. Pela vida do Eduardo, né? Que é um amigo da irmã Rúbia, que ainda continua internado em uma situação assim bem crítica, uma situação assim bem difícil e necessita de um milagre, tá bom? Oração também pela vida da Paloma, amiga do Ronaldo e da Nete, porque a gente também tem orado por ela aqui de sexta-feira. Ela está grávida e por causa do Covid pode ter algumas complicações ali referente à gravidez dela, mas a gente vai orar, né? E a oração, ela tem efeito. A gente ora, a gente pede para o nosso Senhor Jesus e Ele há de cuidar e de fazer o melhor em prol de cada vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar, e você abra os seus lábios, clame ao Senhor, apresente a Ele as suas necessidades, ore pela nossa igreja, ore pelo nosso pastor, ore pelos obreiros, pelos líderes, ore por todos. Vamos clamar ao nosso Senhor Jesus. Meu Pai amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, nesse momento, meu Deus, nós mais uma vez oramos a Ti, nós clamamos a Tua presença, Senhor, não apenas como um ritual, não apenas como um hábito, não apenas, meu Deus, como uma liturgia, Senhor, mas nós oramos a Ti, meu Deus, porque
Apenas o Senhor pode atender a nossa oração. Apenas o Senhor pode ouvir a nossa oração, pode atender as nossas necessidades, ó Pai. E o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, ó Pai. Não há nada, ó Deus, no mundo que esteja acima de Ti, meu Deus. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor tem o poder sobre todas as coisas, ó Pai. Sobre todas as situações, sobre a vida de todas as pessoas, meu Deus. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós apresentamos a nossa igreja aqui em Caieiras nas Tuas mãos, ó Deus. Nós colocamos a vida do pastor Orlando, da sua família nas Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos a vida de cada obreiro, de cada diácono, de cada cooperador, ó Pai. Nós colocamos a vida de cada membro desta igreja, a vida de cada homem, a vida de cada mulher, a vida de cada criança, de cada jovem, ó Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, meu Deus. Alcança cada um de nós com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, ó Pai. Revista-nos, ó Senhor, com a Tua armadura. Revista-nos, ó Deus, com o Teu capacete, com a Tua couraça, com as sandálias da paz, com a palavra do Teu Espírito, com o escudo da fé, Senhor. Cinja cada um de nós com a Tua verdade. Cobre, Senhor, a cada um de nós com o Teu sangue, ó Deus. Abençoa a nossa igreja aqui em Caieiras. Que toda ação do inferno que tenta se levantar contra as nossas vidas, que toda ação maligna contra nós venha cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que toda a enfermidade venha a ser queimada, venha a ser dissipada com o sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Deus. Espírito Santo de Deus, livra-nos da ansiedade, livra-nos, ó Deus, do medo, livra-nos, ó Deus, da insegurança, livra-nos, Senhor, do desespero. Espírito Santo de Deus, ajuda cada um de nós. Espírito Santo, intercede por cada um de nós nessa noite. Espírito Santo, leva para cada um, intercede por cada um de nós nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo leve até Deus tudo aquilo que nós precisamos, mas nós não conseguimos clamar, Senhor. Nós colocamos a cada pedido de oração nas Tuas mãos. Nós colocamos a vida do Eduardo nas Tuas mãos, Senhor. Alcança a vida dele, meu Deus. Nós colocamos a vida dele nas Tuas mãos. Alcança a vida dele, Senhor, da forma especial, dando saúde, curando a vida dele, Senhor. Nós colocamos a vida da família da irmã Rúbia nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo possa confortá-los, que o Teu Espírito Santo possa fortalecê-los, ó Deus. Nós colocamos a família da Arleide nas Tuas mãos. Nós colocamos o seu pai, a sua madrasta. Nós colocamos, meu Deus, a vida do Moacir, da Ivete, nas Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti a cada pedido de oração, ó Pai. Ouve a nossa oração nessa manhã. Atende, Senhor, os nossos pedidos com a cura, com a libertação, ó Pai, com o Teu milagre, Senhor amado. Nós colocamos a vida da Paloma nas Tuas mãos, Senhor. Nós consagramos a vida dessa criança a Ti, meu Deus. Nós abençoamos a vida da Paloma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós abençoamos esta criança que está no seu ventre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, que essa criança venha a ser que nem João Batista, uma criança cheia do Espírito Santo, que o Senhor venha manifestar a Tua glória, meu Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, que o Senhor venha usar esta criança para a Tua obra, Jesus. Manifesta a Tua glória, Senhor, através dela, através dele, Senhor, através da vida da Paloma. Manifesta a Tua glória, Senhor. Pedimos a Tua graça sobre a vida de cada um de nós. Pedimos a Tua bênção, o Teu amor, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a cada dia. É o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Só reforçando aqui os avisos, né? Na próxima quarta-feira, nós temos culto a partir das 19h45, tá bom? Sexta-feira, nós temos o nosso culto de oração a partir das 20 horas. E no domingo, um domingo especial, é o nosso domingo especial porque nós participamos do culto de missões, certo? Nós levantamos aí a oferta missionária nacional e eu te convido a você nessa semana tá separando a sua oferta, tá orando pela vida dos missionários, pedindo para que o Senhor os abençoe, né, para que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Amém, meus irmãos? Então se organize para participar do nosso culto missionário na próxima semana. Uma coisa importante também, quero agradecer aos irmãos que têm participado aí com as doações, né? Nós temos as doações que a gente tem feito para as necessidades nossas, da nossa igreja, e também tem as doações pelo trabalho lá no Haiti. Então assim, irmãos, estejam orando. Eu não sei se vocês lembram, o pastor Paulo, ele trouxe um pastor aqui, pastor Luciano, não, Wellington, Luciano, o pastor Luciano, ele faleceu faz 3 semanas, eu acho. Vocês estão acompanhando? Sabe quem que eu estou falando? Alguns sabem, né? E o pastor Paulo, ele trouxe o pastor Luciano aqui, logo depois do Aviva, e eu não sei se vocês lembram, ele falou que Deus queria usar a igreja de Caieiras para abençoar o povo haitiano. Alguém lembra dessa profecia? Ele falou isso. Deus usou ele aqui e falou, Deus quer usar a igreja de Caieiras para abençoar os haitianos. E a irmã Simone comentou alguma coisa comigo sobre os haitianos, aí depois o André e a Thalita também veio comentar alguma coisa, e nós fomos lá e vimos assim uma necessidade muito grande, um bairro em Franco da Rocha ali, divisa com Francisco Morato, muito necessitado, e eu falei, se for de Deus, né, se for vontade de Deus, Ele vai sim usar as nossas vidas para abençoar o povo haitiano. Então, irmãos, é aquilo que eu falei aqui no começo do culto, Deus tem nos dado dons, tem nos dado condição, vamos nos colocar à disposição do Senhor, para servirmos a Ele com toda a intenção do nosso coração, tá bom? Então eu te convido, você que tem roupas, pode ser de homem, pode ser de mulher, pode ser de criança, você que tem essa condição de doar, traga para a igreja, tá bom? Entregue na mão da Thalita, entregue na mão da Simone, e a gente vai organizando essa questão, na mão da Marinha também, para a gente poder estar levando aí, não só o alimento, mas também outras coisas que são úteis, tá bom? Brinquedo de criança, alimento, qualquer tipo de alimento, vocês podem trazer também, que tudo nós vamos organizar direitinho, para estar indo visitar eles, e fazendo um trabalho bem legal ali naquela região. Amém, meus irmãos? E o mais importante, não deixem de orar. Orem a Deus, quando vocês estiverem nas suas casas, orem a Deus, pedindo, Deus, abençoe esse trabalho, dá graça para cada um de nós, fortalece as nossas vidas e nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, só que agora no versículo 42. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eu vou ler e vocês me acompanhem, tá bom? Diz assim o texto bíblico: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, neste momento, meu Deus, da mesma forma como o Senhor tem manifestado a tua glória, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida, Senhor, para ministrar aquilo que é da tua vontade, que o teu Espírito Santo interfira na minha vida, interfira nas minhas ações, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa interferir na vida de cada irmão, abrindo o entendimento, abrindo o coração, e que essa palavra venha frutificar na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, esse texto bíblico, eu acabei lendo livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, porque esse versículo aqui que eu acabei de ler, ele está dentro de um contexto onde a igreja de Jerusalém, ela contempla, né, a ascensão de Jesus. Ela contempla a ascensão de Jesus, ou seja, aquele momento, né, Jesus ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele passou ainda 40 dias aqui na terra. E depois desses 40 dias, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo anterior, que ele subiu ao céu, e ele deixou uma promessa. Ele disse o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E nesse momento aqui, a gente vê o seguinte, que a igreja de Jerusalém obedeceu à ordenância, né? Qual que era a orientação recebida para aqueles cristãos? Era para que eles aguardassem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente entra naquele texto que eu li no começo, né? A igreja de Jerusalém, eles aguardaram, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou no meio daqueles homens e derramou dons sobre eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e essas outras línguas eram de acordo com aquelas nações que estavam presentes ali. Então eles começaram a evangelizar, né? É isso que a gente entende no texto, porque as pessoas das outras nações, elas disseram o seguinte: poxa, mas nós estamos ouvindo esses homens falar na nossa própria língua as grandezas de Deus, como assim? E aí você vai ver o seguinte, que é uma ação do Espírito Santo de Deus na vida deles, dando o dom de outra língua, para que eles pudessem evangelizar aquelas pessoas que estavam participando da festa do Pentecoste. Então é dentro desse contexto. Depois que acontece isso, a gente vê o discurso de Pedro, né? As pessoas começaram a dizer que aqueles cristãos, eles estavam embriagados. Então Pedro, ele se posiciona e ele diz o seguinte: na verdade eles não estão embriagados. O que aconteceu com esses cristãos aqui era aquilo que estava predito pelo profeta Joel. O profeta Joel faz essa profecia há anos atrás, sobre esse acontecimento aqui no livro de Atos, onde há a manifestação do Espírito Santo de Deus. E aí Pedro, naquele discurso, ele começa a fazer exposição e a pregar aquilo que Deus havia programado para o povo de Israel, aquela profecia, o cumprimento daquela palavra naquele lugar. E aí a Bíblia diz o seguinte, que através do discurso de Pedro, 3.000 almas foram salvas e batizadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Só que não é só isso que a gente vê, porque até o capítulo 4, a gente vai ver coisas que são muito naturais, bênçãos, a ação do Espírito Santo salvando, a ação do Espírito Santo curando, né? A ação ali, Deus agindo através de Pedro, através de João, manifestando a tua glória, manifestando o seu poder.
Só que depois do capítulo 4, você já começa a ver o que acontece na vida desses apóstolos. A primeira coisa é Pedro e João sendo preso, porque eles estão sendo questionados do porquê que eles estão pregando esse evangelho. Ou seja, o questionamento feito a eles é assim: no nome de quem que vocês estão fazendo isso daí? Tanto que a gente tem aquela palavra de Pedro, né? Que mais importa agradar a Deus do que aos homens. E Pedro continua a pregar da mesma forma. Mas no capítulo adiante, no capítulo 6, você já começa a ver o seguinte: Estevão, por causa do evangelho, acabou sendo morto. Ou seja, Estevão estava pregando o evangelho, aqueles judeus se levantaram contra ele, não queriam que ele pregasse o evangelho. Ele é preso, ele é levado para o sinédrio, ele faz exposição do evangelho desde o Antigo Testamento, e aquelas pessoas que queriam o seu mal não encontraram motivo que justificasse a sua morte, mas mesmo assim Estevão acabou morrendo por causa do evangelho de Jesus. E o texto vai dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo em tudo consentia. Olha lá, hein? Um camarada que naquele período ainda não tinha se convertido e estava presenciando aquela situação na vida de Estevão. E aí você vê a partir do capítulo 6, 7 e 8, que se inicia a perseguição da igreja. E aí muitos crentes, que nem nós aqui, que estamos nos reunindo aqui para adorar, para glorificar o nome do Senhor, nós estamos sendo perseguidos. Então a nossa rotina mudou. Sabe, agora eu já não posso mais congregar dentro da minha comunidade, eu sou obrigado a fugir, porque se eu ficar aqui, eu vou acabar morrendo da mesma forma que foi Estevão, eu vou acabar sendo preso da mesma forma que Pedro e João foi preso, eu vou acabar tendo experiências ruins na minha vida. Então o que acontece? A Bíblia diz que os crentes de Jerusalém, eles fugiram. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, eles foram obrigados a saírem de Jerusalém. E uma coisa interessante, que se cumpre a palavra lá de Atos, capítulo 2, que diz o seguinte, capítulo 1:8, que fala assim, que vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Percebe, irmãos? Então todo o contexto da igreja de Atos coopera para que aquela palavra se cumprisse na vida dos cristãos. Eles foram obrigados a sair de Jerusalém e a morar em outras cidades, e aí eles acabaram evangelizando os cristãos daquele lugar. Mas por que eu compartilho com você todos os textos? Porque a gente vai ver aqui que na vida dos primeiros cristãos não tiveram só momentos de alegria. Muito pelo contrário, a gente percebe na vida desses primeiros cristãos que eles tiveram experiências com o Espírito Santo. A gente percebe que o Espírito Santo capacitou a vida dele, deu dons espirituais para eles. A gente percebe no texto que eles se colocavam à disposição do Senhor, eles serviam a Deus com alegria, eles eram usados para fazer a obra. Só que também não era só momento de alegria, só momento de prazer. Muito pelo contrário, por causa do Evangelho, eles começaram a sofrer perseguição. Por causa do Evangelho, eles começaram a ser presos. Por causa do Evangelho, muitos deles perderam a sua vida. Muitos deles tiveram que abandonar as suas casas, tiveram que abandonar as suas famílias e fugir. Mas dentro desse contexto, a gente percebe o seguinte, que todos eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Assim, irmão, acontece com a nossa vida também. Nós como cristãos nem sempre vamos ter momentos de alegria, de prazer, de satisfação. A nossa vida não é só isso. Na nossa vida nós teremos momento de paz, momento de bênção, momento prazeroso em tudo que nós fizermos, mas nós passaremos momento de dificuldade, momento de aflição, momento de dor, momento de angústia, momento que a nossa alma está machucada, está angustiada, está triste,
mas que cada um de nós, independente do momento que nós venhamos viver, possamos continuar perseverando na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, não pare por qualquer motivo. Não pare por qualquer motivo. Sabe, persevere buscando a presença do Senhor Jesus. Persevere buscando cada vez mais a graça, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, diante de uma luta que você está vivendo, diante do problema, eu sei que é difícil e às vezes você não está conseguindo lidar com aquela situação. Mas eu digo para você, peça ajuda para o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te ajudar a perseverar e a ficar firme com o Senhor Jesus. Quando a gente fala sobre perseverança na Bíblia, o apóstolo Tiago, ele vai dizer o seguinte, que por causa da perseverança, nós seremos aperfeiçoados. O texto bíblico diz assim, a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completo, sem que falte virtude alguma. Ou seja, no momento da luta, Deus está trabalhando a nossa vida, moldando a nossa vida. O texto de Romanos capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, gloriamo nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a confiança. Você está tendo um momento de dificuldade na sua vida? Então persevere, porque o Senhor está trabalhando a sua vida, trabalhando o seu caráter, para que você seja um cristão melhor, para a glória do nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo vai dizer em Tito também o seguinte: encoraja os mais velhos, para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Sabe o que a gente aprende com esse texto aqui, irmãos? Que não tem idade para a gente ser perseverante. O jovem tem que ser perseverante, continuar firme, acreditando nas promessas do Senhor Jesus para a nossa vida. Os idosos, não pensem vocês, porque vocês estão com 70 e tantos anos, que vocês têm que parar de perseverar. Muito pelo contrário, tem que continuar firme com Jesus, tem que continuar animado com Jesus, tem que continuar perseverando, se envolvendo com as coisas de Deus, porque aquilo que o Senhor tem preparado não se compara aos olhos humanos. Nunca pare de perseverar, meu irmão, nunca chute, sabe, não aperta o botãozinho do não. Continue firme, perseverando nas promessas do Senhor Jesus. E o texto de Lucas, que eu gosto demais, ele diz assim, Lucas 10, 19, que ele diz, Lucas 21, 19, desculpa, diz assim, e na vossa perseverança, é na vossa perseverança, que confirmais a salvação da vossa alma. Quem quer ser salvo em Cristo Jesus aqui? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Então, meus irmãos, vamos continuar perseverando, firmes na presença do Senhor Jesus. Lutas vocês terão? Terão. Momento de aflições, momento de angústia, momento de dor, momento de perda, momento de lamento, tudo isso vocês terão, tudo isso eu terei, mas que nós possamos continuar firme, perseverando nas promessas dos Deus de Israel, firme perseverando naquilo que o Senhor Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Então a primeira coisa que os cristãos fizeram aqui, e eles deixam como exemplo para nós, é que todo cristão tem que perseverar. E perseverar no quê? Aí a gente continua o texto, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina, irmãos? Doutrinas são ideias fundamentais, são ideias básicas
que devem ser transmitidas e ensinadas uns para os outros. O escritor em Efésios capítulo 4, a gente vai ver o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Éfesos, e ele diz o seguinte, assim ele designou alguns para apóstolos, profetas, outros mestres, outros evangelistas, outros pastores, com um único propósito, de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E olha o objetivo aqui, e todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados a um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogado para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas, que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, chegamos a tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de ideias que são fundamentais e que elas devem ser transmitidas uns pelos outros, no livro de Hebreus ele vai dizer o seguinte: lembrai-vos dos vossos líderes, e que vos ensinam a palavra de Deus, observando-lhe atentamente o resultado da vida que tiveram, e imite-os. Olha a orientação que a gente tem aqui, a orientação bíblica. Ou seja, a doutrina bíblica, irmãos, sabe, são ensinamentos básicos que nós temos que cultivar no nosso meio cristão. A Bíblia, ela constituiu a vida dos pastores, a vida dos líderes, para ensinar as doutrinas bíblicas para os cristãos. E aí o texto de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, observe a vida do seu pastor, vejam a vida dele, ele ensina a palavra para vocês, ele ensina a doutrina bíblica para vocês. Então, além do ensinamento que ele traz, procurem imitá-lo, procurem fazer aquilo que ele ensina, procurem colocar em prática. O apóstolo Paulo em Efésios, ele vai dizer o seguinte, que todo o corpo de Cristo, ele é edificado através dos dons. O Senhor levantou muitas pessoas aqui neste lugar, pessoas que têm o dom de ser um evangelista, de ser um missionário, de ser um pastor, de ser um mestre, e tudo coopera para a edificação do corpo de Cristo. O dom que nós temos, irmãos, é para nós colocarmos em prática, para o Senhor usar as nossas vidas, para que também nós possamos colocar em prática essa palavra. Porque o objetivo de Paulo, quando ele diz aqui, é o seguinte, é para que todos venham ter conhecimento da doutrina bíblica, para que as pessoas não fiquem sendo levadas por qualquer tipo de doutrina teológica, para que as pessoas não sejam levadas por qualquer vento de qualquer pensamento que entra na igreja. Isso é uma coisa muito séria, irmãos, e a minha opinião sobre isso, eu observo bastante, principalmente quem vem de outra religião, principalmente quem vem da Umbanda, quem vem do Espiritismo, quem vem de qualquer outra religião aí. Às vezes a pessoa tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo realmente salva a vida da pessoa, mas ela quer continuar com as doutrinas antigas. A gente costuma chamar isso, a gente costuma ver, na verdade, o sincretismo religioso. O que é isso? É a pessoa trazer uma prática mundana, uma prática de outra religião, e querer colocá-la ela dentro do Evangelho. É mais ou menos parecido com aquilo que os padres fazem, que a Igreja Católica faz, O santinho aqui em São Paulo é Ave Maria, não é isso? O santinho lá no Nordeste é Madalena, e assim por diante, vai mudando os nomes. Estou dando um exemplo, tá? Vai mudando os nomes, mas é a mesma coisa, é a mesma situação. Nós como cristãos, irmãos, nós temos que nos envolver cada vez mais com o Evangelho de Jesus.
Nós como cristãos, nós temos que nos aperfeiçoar no conhecimento da Escritura Sagrada, não simplesmente por questão de mérito, para dizer que eu sei alguma coisa, não é esse o objetivo, muito pelo contrário, nós temos que conhecer as Escrituras Sagradas e colocá-las em prática em nossa vida. Nós temos que ouvir tudo aquilo que os nossos líderes nos ensinam, observar aquilo que nós ouvimos, atentar, deixar cair no coração e colocar em prática na nossa vida, não deixando mais com que os costumes humanos ou os costumes das religiões tomem conta de nós, mas que nós possamos a cada dia crescer em Cristo Jesus. Como diz o texto bíblico, né? Para não sermos influenciados por ondas teológicas e ventos de doutrina, mas cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Senhor, o Cristo Jesus. Nós temos esta responsabilidade de aprender, de conhecer as doutrinas bíblicas. São elas que, ao colocarmos em prática, vai dar sustentabilidade para as nossas vidas. Então o texto ele vai dizer o seguinte, que os primeiros cristãos, eles perseveraram. Eles perseveraram no quê? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Uma outra coisa que a gente vê aqui sobre as doutrinas, quais eram as doutrinas que Lucas escreve aqui em Atos dos Apóstolos? A primeira, comunhão. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando a gente fala de comunhão, a gente está falando em ter sintonia. Nós estamos falando em ter o mesmo pensamento, o mesmo modo de agir, se identificar com aquela situação. Quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando em realizar algo em comum. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque João, ele vai dizer, lá no livro dos Evangelhos de João, ele diz o seguinte: sim, o que vimos e ouvimos é isso. Olha o que diz João sobre o assunto. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Em outras palavras, João está falando o seguinte, que ele tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E que ele está pregando o Evangelho para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas tenham comunhão com Ele. Ou seja, para que eles tenham o mesmo sentimento, para que aquelas pessoas comecem a pensar da mesma forma como João pensava, se identifique com aquilo que João estava falando, estava ensinando. Irmãos, ninguém consegue ter comunhão com alguém, se antes não tiver comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não pense vocês que a gente consegue partilhar alguma coisa com alguém. Você consegue partilhar alguma coisa com alguém que você não tem comunhão? Você consegue dividir o pão? Só que se a gente for olhar, você está me entendendo? A gente tem que ser alcançado por uma graça de Deus na nossa vida, para alcançar o nosso coração, sabe? Derramar amor do nosso coração, para que a gente possa trabalhar a nossa comunhão a cada dia, no meio da igreja, no meio da comunidade. É extremamente possível a pessoa congregar e não ter comunhão com os seus irmãos. É muito simples isso. Às vezes a pessoa está aqui no templo, o Fernando está falando, o pastor está falando, o Wellington está ministrando louvor, e a cabeça da pessoa está onde? No jogo do São Paulo, que vai acontecer daqui a pouco, no jogo do Palmeiras, em alguma outra coisa. Ou seja, essa pessoa tem comunhão? Essa pessoa está em comunhão? Não está. Por que não está? Porque ela não está no mesmo pensamento, não está no mesmo objetivo, não tem as mesmas intenções. E aí, irmãos, a gente vai ver pelo texto bíblico o seguinte, que o fato da pessoa ter comunhão com Deus, ela consegue, é mais fácil para ela ter comunhão com os seus irmãos. Porque quando a gente fala de comunhão, a gente fala de partilhar.
Uma das coisas que o texto bíblico diz aqui é sobre partilhar. E na comunhão e no partir do pão. Mais para frente no 46 ele diz assim, parte B. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, que o Senhor Jesus, que nessa manhã nós possamos ter a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo restaurada. Que nós possamos meditar sobre isso e colocarmos em prática essa palavra. Nós precisamos viver de modo muito intenso a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os irmãos, o partir, o partilhar, o dividir. Quando eu falei para vocês aqui na semana passada, que se a gente for esperar para ter, a gente nunca vai fazer nada, é baseado nisso daqui. Se a gente realmente for esperar ter alguma coisa para fazer uma outra coisa, a gente não vai fazer nunca, porque sempre vai faltar alguma coisa para nós. Mas aquele que tem um coração quebrantado, contrito, aquele que busca ter a comunhão com Deus, aquele que busca ter a comunhão com os seus irmãos, ele vai colocar em prática essa palavra, e ele vai partilhar o pouco que ele tem com aquele que não tem nada, porque essa é a doutrina ensinada pelos apóstolos. É claro, irmãos, que a gente colocando em prática na nossa vida, você precisa vender a sua casa para dividir com todos os irmãos aqui? Não, você não precisa fazer isso. Não é essa a intenção dessa palavra. A intenção de a gente comentar sobre isso é para que nós tenhamos um coração compadecido à necessidade do próximo. Sabe, que a gente tem um coração voltado, porque esse é o exemplo que os primeiros cristãos deixam para nós. A importância de ter comunhão com Deus, a importância de ter comunhão com o próximo e a importância de nós partilharmos. Da gente se compadecer pela necessidade do próximo, se compadecer pela situação de vida daquela pessoa que está passando um momento de luta. E a gente tem duas opções: ou a gente empurra ela para o fundo do buraco, ou a gente estende a mão para ajudar e estruturar a vida daquela pessoa. Eu tendo a acreditar, irmãos, que a nossa escolha é ajudar, é contribuir, é estruturar a vida dessas pessoas. Então, os cristãos aqui, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no versículo 46, olha no que eles perseveraram, uma coisa importante: perseveraram unânimes no templo. Sabe o que quer dizer isso? Que eles perseveraram em congregar. Eles faziam questão de se reunir para cultuar e para adorar a Deus. Na semana passada eu comentei um texto aqui no livro de Hebreus, e eu falei sobre cultuar. Cultuar é nós reverenciarmos, é nós adorarmos a Deus. Todo cristão, quando ele vem para a igreja cultuar, ele não tem que ter na sua mente o seguinte: eu vou para a igreja porque eu preciso de orar em busca de um propósito. Não é nessa intenção que a gente vem cultuar. A gente vem cultuar porque nós precisamos vir aqui e nos prostrar e reconhecer a nossa dependência do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, independente se a gente vai ter o que comer ou o que a gente não, o que vestir, não importa. Eu tenho que prestar o meu culto de reverência a Deus. Não importa se eu tenho o que vestir, não importa se eu tenho o que comer, não é esse o objetivo. Eu tenho que me curvar diante do Criador e reconhecer a tua soberania. Reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque lá no livro de Mateus ele diz o seguinte, que Ele sabe qual é a nossa necessidade. Se Ele cuida das árvores, das plantações, por que Ele não vai cuidar de cada um de nós, meus irmãos? Sabe, cada um de nós temos que ter essa intenção dentro do nosso coração. Nós não cultuamos, viemos na igreja cultuar porque nós queremos apresentar o louvor, ou porque o Fernando quer compartilhar a palavra. Não é esse o objetivo principal, mas o objetivo principal é reconhecer a soberania do nosso Deus,
é nos prostrarmos diante de Jesus, sabe, a cada culto, quando você estiver saindo da sua casa, você coloca esse desejo dentro do seu coração: eu vou lá para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a intenção. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, ele traz um alerta, ele fala assim, prestem atenção, porque se nesse texto aqui eles falam que os cristãos, eles estavam perseverando no templo, o escritor de Hebreus, ele vai dizer o quê? Ele diz o seguinte: para que nós não venhamos perder esse costume, que a gente venha, vamos nos atentar, vamos prestar atenção, não vamos deixar de congregar, não vamos perder esse costume bom, que abençoa a nossa vida, que faz a diferença na nossa vida. E o escritor conclui dizendo o seguinte: porque o dia do Senhor está próximo. Irmãos, até nessa questão de pessoas com potencial na obra do Senhor Jesus, pare para pensar uma coisa. Você no seu emprego, você vai ser bem sucedido no seu emprego se você faltar? O seu chefe vai colocar você de chefe? Vai te dar uma oportunidade para você, se você não for comprometido com o emprego que você tem? Hein? Você vai prosperar nesse emprego? A mesma coisa é com nós cristãos. A mesma coisa é com a gente cristão. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. O que adianta ter dom? O que adianta ter bastante habilidade, mas não se envolve com o reino de Deus? Temos a importância de cultuar, como eu falei, mas para aqueles que Deus já falou, que tem aquela vocação, aqueles que Deus já falou: eu te chamei para você fazer isso na minha casa. Se envolva com a obra do Senhor Jesus. Se envolva, pague o preço, porque o Senhor vai te usar de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Talvez você não acredite no seu potencial, talvez você não acredite, você bate aquela insegurança, aquele medo, mas eu quero dizer para você: o Senhor Jesus Cristo acredita em você. O Senhor Jesus Cristo sabe por que Ele tem te chamado, qual é a sua posição. Então se coloque à disposição dEle e sirva-o com alegria no seu coração. Se envolva com as coisas de Deus cada vez mais. Se envolva com os projetos de Deus, porque Ele vai usar a sua vida de uma forma especial. Outra coisa que a gente vê sobre o texto. Então, os primeiros cristãos, eles perseveraram. Eles perseveraram na doutrina. Qual doutrina? Na doutrina da comunhão. Vamos perseverar na doutrina da comunhão. Eles perseveraram na unanimidade no templo, ou seja, eles não desistiam de congregar, mesmo passando por dificuldade, por luta, por perseguição, morrendo amigos deles, pessoas ao redor deles, eles continuaram perseverando no templo. E o último item que ele diz aqui é o seguinte: eles continuaram perseverando na oração. O texto de Atos capítulo 1, 14 diz assim, todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com mãe de Jesus e com os seus irmãos. E quando fala de oração, é um texto até que eu comentei aqui na sexta-feira, de Atos capítulo 12, você vai ver que os crentes estavam perseverando, e as coisas não estavam boas para eles. Tanto que no capítulo 12 aqui, a gente vai ver o seguinte, que Herodes, ele prende Pedro e Tiago. E aí Tiago, ele é morto ao fio da espada. Não é o Tiago, pastor de Jerusalém, é o outro Tiago. E aí Herodes, o texto bíblico aqui no capítulo 12 vai dizer o seguinte, que Herodes viu que era bom, que era interessante, chamava a atenção do povo. E aí ele pega Pedro e coloca Pedro para ser aprisionado. Coloca soldados ao redor de Pedro, coloca as correntes para prender a Pedro, deixa Pedro bem preso mesmo. E qual que era o objetivo de Herodes? Apresentar Pedro
para os judeus, para que ele fosse morto, conforme era o costume aqui da tradição, fazer mais ou menos aquilo que foi feito com Jesus. Quem que vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? O que o povo escolhe? Barrabás. E aí você imagina a situação, porque diante desse momento que Pedro está vivendo, Pedro está aprisionado, está algemado, tem um monte de policial ao redor de Pedro, de olho nele para ele não fugir. Pedro devia estar um pouco tenso, porque imagina você, amanhã de manhã eu vou ser apresentado, dependendo de como fluir a situação, eu vou morrer. E aí o texto bíblico diz o seguinte, que, Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, ou seja, estava aguardando na cadeia, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, em favor dele. A gente aprende duas coisas com esse texto. Primeiro, é que nós temos que perseverar na oração. Não importa qual seja a situação na nossa vida, nós temos que orar incessantemente. Incessantemente quer dizer orar continuamente. Se nós colocarmos em prática na nossa vida, o que o texto quer dizer é assim: eu tenho que ter o hábito de orar. Eu tenho que ter o meu cantinho de oração. Todo cristão, da mesma forma como os cristãos aqui, os primeiros cristãos, eles aprenderam que eles precisavam perseverar na oração. Nós também, como cristãos, temos que entender, nós necessitamos de ter o nosso canto da oração. Nós precisamos de ter o hábito de orar. Muitas pessoas ficam desanimadas, tristes, não quer mais saber de nada, por quê? Porque não tem o hábito de orar. Eu duvido, meu irmão, que uma pessoa que ora e que busca o Senhor, vai ser uma pessoa desanimada, vai ser uma pessoa que chega aqui e fala, não quero mais saber de nada, vou chutar o balde. Irmãos, isso não acontece, porque quem ora, recebe a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem ora e busca ao Senhor, recebe a força que necessita. Quem busca a presença do Senhor, alcança a graça que tanto precisa, para fazer a obra, para cuidar da família, para ser uma bênção na igreja, no lar, no emprego, em todo canto que nós estivermos. E uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é o seguinte, é que quando a situação ela não tiver jeito, através da oração as coisas resolvem. Isso é uma coisa complicada, né? Porque o ser humano, em vez de orar primeiro, ele faz totalmente ao contrário. Primeiro, ele espera chegar no ponto mais crítico do problema, para depois orar. Não é o que acontece com Pedro aqui. Não é o que acontece com ele. Mas a gente olha pela situação da vida de Pedro o seguinte, que ele estava preso. Imagine, meus irmãos, você com a sua mão acorrentada. Imagine você com 2, 3 soldados ao seu redor, para você não poder nem fazer isso, assim, se você fizer, os soldados acordam. Imagine você dentro de uma parede, 4 paredes, com um monte de soldado, um monte de amarra nas suas mãos. Você vai ter esperança de sair daquele lugar? Claro que não. Mas a Bíblia diz o seguinte, que os cristãos estavam orando e intercedendo pela vida de Pedro. E aí o próprio texto vai dizer o seguinte, que o Senhor Deus enviou um anjo até Pedro, tocou Pedro assim, falou, acorda aí, soltou aquelas algemas, aquelas amarras, abriu os portões ali para que Pedro saísse. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, que Pedro achou que era um sonho. Pedro achou que estava sonhando, de como assim? Eu estou numa situação totalmente inusitada, impossível de se salvar. Mas Deus enviou o seu anjo para trazer o livramento para a vida de Pedro. Irmão, comece a orar e comece a colocar essa situação difícil. Coloque essa situação que aos seus olhos é impossível, na mão do Senhor Jesus Cristo. Apresente a Ele essa sua necessidade, sabe? Priorize, mantenha o seu hábito de orar, de buscar a face do Senhor. Persevere em oração, apresente a Ele as suas necessidades, porque o Senhor vai enviar o teu anjo para agir em prol da sua vida.
O Senhor vai enviar o teu anjo, vai estender a sua mão para soltar as ataduras, as algemas que prende, vai trazer a libertação, vai trazer a cura e vai trazer a salvação, aquilo que cada um de nós necessitamos. Eu te incentivo, irmãos, essa palavra é para te incentivar a você perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, no hábito de congregar, em tudo isso que eu falei para vocês, na oração. E uma coisa interessante nesse texto, para a gente encerrar, você vai ver o seguinte, olha o que diz aqui, ó. Cadê? Opa. Diz assim, ó. Em cada alma havia temor. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor, a Bíblia vai dizer o seguinte, que temor, Provérbios vai dizer isso, né? É o princípio da sabedoria. O temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quando eu falo que nós temos que nos humilhar diante de Deus, que nós temos que clamar a graça dEle, que diante da cruz nós não somos nada, que nós temos que reconhecer a nossa dependência a Deus e reverenciá-lo, dá-lo o respeito que o nosso Deus é digno de receber. Às vezes, o ser humano, ele tem dificuldade em relação a isso, porque falta o temor no seu coração. Porque uma pessoa que teme a Deus, ele vai reverenciar a Deus, ele vai prestar atenção, opa, peraí, será que isso daqui eu devo fazer? Será que isso que eu estou com vontade de fazer? O que Deus pensa sobre esse assunto? Ele vai ter esse temor no seu coração, e quando esse temor na vida dele, ele vai vendo essas questões do dia a dia, sabe, às vezes pode vir até conflito, pode vir até situações que ele não venha saber lidar, mas ele por temer a Deus, ele vai continuar perseverando, ele vai procurar saber o que Jesus Cristo diz, através da sua palavra, sobre determinado assunto. Ele vai continuar, porque ele teme a Deus, ele não está na sua própria força, ele vai continuar orando, porque ele sabe que ele precisa de um auxílio de Deus. Ele vai continuar congregando, porque ele teme a Deus. Ele fala assim, se eu deixar de congregar, eu vou começar a fazer outras coisas, se eu deixar de cultuar, eu vou começar a me envolver com outras coisas, isso vai gerar um problema para mim. Então peraí, não, é isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer. Uma pessoa que teme a Deus, ela vai se preocupar com aquilo que Deus pensa, e ela vai obedecer, ela vai ouvir aquilo que Jesus tem para falar para a vida dela, e vai colocar em prática, a cada dia, na sua vida. O próprio Jesus, ele vai dizer o seguinte, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras, e as praticam, prestem bem atenção, temos que ouvir a palavra e colocar em prática. Esses serão a minha família, esses serão os meus discípulos. Então, irmãos, essa palavra é para te incentivar. Continue perseverando no Senhor Jesus Cristo. A gente não perde tempo quando a gente investe a nossa vida nas coisas de Deus. Muito pelo contrário, nós somos abençoados pela graça, pelo poder e pelos milagres que o Senhor quer fazer na nossa vida e através das nossas vidas. Então seja um cristão envolvido com as coisas de Deus, sabe, se coloque à disposição a servir ao Senhor Jesus. Se você não acredita em você, eu já digo logo, Jesus acredita, vai por aquilo que Jesus pensa de você. Se coloque à disposição do Senhor, que Ele vai usar e vai abençoar grandiosamente a sua vida. Amém, meus irmãos? Vocês creem nessa palavra? Tá bom? Que vocês possam guardar ela no coração de vocês, que essa palavra possa animar o coração de vocês, e que a gente possa colocar em prática aí a cada dia na nossa vida.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Quarta-feira nós temos o nosso culto. Se Deus assim abençoar, o nosso pastor vai estar conosco. Sexta-feira e domingo, o nosso culto de missões. Amém? Levante as suas mãos. Senhor Jesus, meu Pai amado, queremos te agradecer, meu Deus. Te agradecer por este culto, te agradecer, meu Deus, pelos momentos de louvor, de adoração. Te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui participando do culto conosco. Te agradecer, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, ó Deus, através das suas casas, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a cada dia a perseverar na doutrina dos apóstolos, ó Pai, na comunhão, no partir do pão, no hábito de cultuar, Senhor, no hábito de ter uma vida de oração, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia a colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Nos dê graça, nos dê saúde, nos fortaleça, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo manifeste a Tua glória, que o Teu Espírito Santo nos conduza de uma semana de paz, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Levante a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, desde agora para todos sempre, todos digam, amém. Saia sem abraçar o seu irmão, hein? Não esqueça, uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.